Gente, boa tarde. Estamos iniciando hoje o curso de Literatura de Cordel e Cantoria com Guilherme Nobre, poeta repentista. E esse curso ele está dentro do ciclo de formação em arte, cultura, popular e educação, que faz parte do recurso do edital Cultura Viva, do estado do Ceará. Então é isso, gente. Desde já agradeço a presença de todos, lembrando que a aula está sendo gravada, vai estar disponível daqui a meia hora, quando eu encerrar, né, no YouTube, e vai ter a lista de presença para que vocês assinem, que eu vou já colocar no chat. Então, agora vocês ficam com o Guilherme Nobre, qualquer dúvida, eu vou estar tirando aqui no chat e auxiliando o Guilherme, qualquer coisa também. Meu nome é Edilene e estou atualmente na direção do Ponto de Cultura, um tesouro chamado Nordeste, que é a instituição que está à frente desse projeto. Pronto? Pronto. Certo. Eu agradeço a todos que estão participando desse projeto, né, desse curso de literatura de cordel e cantoria. A gente vai querer falar dos dois ao mesmo tempo, duas manifestações muito importantes, que são o cordel e a cantoria, né? Para quem não me conhece, eu acho que aqui só que tem gente que me conhece, mas para aquelas pessoas que vão assistir depois, eu me chamo Guilherme Nobre, sou cordelista, sou cantador também. Trabalho com cantoria desde os meus 14 anos profissionalmente e atualmente faço o curso de letras na Universidade Estadual do Ceará, certo? Para o nosso curso, o mais importante serão as duas principais atividades que eu faço, que é o cordel e o repente, que eu tenho como profissão. Agradecer também a Edilene por ter tido essa ideia e ter se esforçado até a gente chegar aqui. Agradecer também a cada um que está assistindo pela plataforma do YouTube, agora o vídeo que está sendo lançado depois do curso, né, depois do horário do curso. Para aqueles que estão participando, como a gente já falou, vai ser gerada uma presença, então é importante que cada um assine essa presença. Edilene vai passar melhor como essa presença, eu acho que ela vai enviar para cada e-mail, não é isso, Edilene? Tire só essa dúvida, Vou colocar aqui no chat daqui a pouco. certo? No chat e também nós Na vamos ter algumas. descrição, na descrição lá no YouTube. Certo. O curso é de 10 horas, não é isso? 10 horas a aula, né? A gente vai ter também algumas atividades para Isso, 10 horas. compensar, para compensar o horário, e no final você vai ter certificado aí, principalmente a Ingrid e Augusto, né, que vão poder apresentar aí nos seus cursos da universidade, que valem muito. Vamos lá, começando a falar sobre principalmente a cantoria, né? O que é a cantoria? A cantoria é essa manifestação especial que nós temos, que é a marca do Nordeste, que é a marca do Brasil, posso até dizer, mas que ela não começou aqui. Os primeiros registros vêm da Europa, mais ou menos no ano de 711, com a invasão dos mouros à Península Ibérica. E a partir daí foi tendo registro da cantoria, do verso cantado, do improviso. Aqui no Brasil a gente chama de repente, mas em Portugal, essa manifestação tem o nome de desgarrada, né? A gente teve a oportunidade de participar de alguns festivais em Portugal e, inclusive, gravamos um CD com cantadores portugueses. CD este que ainda precisa ser lançado. Mas bem, a poesia popular, o verso, ele antecede a prosa, por incrível que pareça. Deixa eu ver aqui se eu pego um texto que fala mais sobre isso. Taranã. Ó, pronto, aqui no livro A Introdução à Literatura de Cordel, esse livro aqui que é do professor Antônio de Abreu Freire, pesquisador, inclusive ele é físico, se não me engano ele dá aula na Universidade de Coimbra, eu não me recordo qual universidade que ele estava dando aula, né? Inclusive é a pessoa que nos levou a Portugal, e a partir desse amor pela cantoria,
ele, ele promoveu festivais e continua promovendo como tradição e resgatando a cantoria de onde ela nasceu. É aqui na página 33, ele diz o seguinte: o grande filósofo e místico islâmico e murciano Ibn, nas suas viagens pelo Oriente, mencionava o exemplo dos ibéricos que ensinavam a poesia antes de qualquer outra matéria ou disciplina, mesmo antecedendo a leitura do livro sagrado do Alcorão. Isso aqui já é bem conhecido, mas é importante frisar que o sistema mnemônico ele serve para que a gente ajude as pessoas a decorar. Então, nas primeiras civilizações, antes da escrita ser usual, o verso, né, a combinação de palavras era muito presente para que as pessoas decorassem o que fosse preciso decorar. É comprovado que um texto em versos rimados ele é bem mais fácil de se decorar do que um texto em prosa, porque quando você lembra de uma palavra que rima com outra, isso vai criando uma escadinha, vai criando aquela escadinha que você vai juntando tudo. Até porque o verso rimado que nós, cantadores e cordelistas, usamos, ele tem um ritmo este que é chamado de métrica. O que é a métrica? A métrica, ela é a junção de sílabas tônicas e sílabas átonas que fazem uma ondulação gerando um ritmo. Esse é o sentido da métrica. A métrica, ela tem seus limites de sílabas poéticas. O que é isso? Por exemplo, o sete-silábico, como vocês já conhecem, que é a linguagem do cantador. Por exemplo, se eu fosse fazer um verso aqui, deixa eu pegar aqui o nome de alguém aqui para mim, só um minuto. Deixa eu ver o nome de vocês aqui. Não sei o que. Nós temos Augusto Lima, que gosta de violeiro. Também Manuel Rodrigues, excelente brasileiro. E para falar eu não tardo, da Edilene Bernardo e de Ingrid Monteiro. Essa estrofe que eu fiz aqui, cada verso, no caso, cada linha, ela tem 7 sílabas. Por exemplo, o meu nome completo, ele tem 7 sílabas. Como assim? A câmera é pequena, mas vai. Guilherme de Almeida Nobre. Então, as sílabas fortes, elas ficam na métrica, elas ficam sendo contadas, enquanto as átonas, elas ocupam esses espaços aqui, como se fosse esses espaços entre os dedos. Uma vez na universidade eu falei que métrica era, era o limite das sílabas tônicas no verso, e um professor disse, não é dessa forma, não. Também tem as átonas. E aí eu fiquei com aquilo, eu disse, mas rapaz, esse rapaz, eu acho que ele não sabe bem a cor da chita, não, como diz o ditado. Aí depois eu fui pesquisar e vi que realmente a gente, quando fala de sílaba poética, a gente sempre se esquece das sílabas átonas que ficam lá. Mais um pouco dessa explicação sobre verso aqui, que tem no livro do meu querido amigo Geraldo Amâncio, uma apostila bem antiga que ele fez, dizendo o seguinte: verso é uma palavra que provém do latim versus, significa voltado. Na poesia, verso é cada linha ou pé de uma estrofe. É a unidade rítmica da composição poética. Não há pesquisa, por aprofundada que seja, que possa afirmar com segurança quem fez o primeiro verso ou os primeiros versos. Diz a lenda indiana que o poeta Valmiki, autor do poema Ramayana, teria escrito os primeiros versos de que se tem conhecimento. Já a Grécia reivindica para si este pioneirismo, afirmando que foram as musas autoras dos primeiros versos. Se seguíssemos essa trilha, estaríamos dando crédito aos deuses do Olimpo ou Parnaso, que se acreditava ser a morada das musas, e a todas as histórias fantasiosas que povoaram o imaginário antigo. O que, à luz da história, da boa informação, não é aconselhável. Os cantadores antigos, antigamente, existia a questão de cantar conhecimento, aquele hábito, até porque o povo gostava,
E os cantadores, eles liam muito. Hoje não é diferente, a gente tem a obrigação de ler, a gente tem a obrigação de se manter informado, mas antigamente era mais usual essa questão de cantar conhecimento. E nesse caso, os cantadores eles pegavam muita coisa da Grécia, de Roma, né? Essa palavra Parnaso era muito usado na boca dos cantadores, muito usado na boca dos cantadores, porque eles queriam falar de inspiração, eles queriam buscar no distante, né? Trazer aquela palavra que o povo não conhecia, né? Então, os próprios cantadores, indiretamente, eles já transmitiam um pouco a história da cantoria, mesmo sem hora nenhuma ter se aprofundado no assunto. E hoje, essa questão do conhecimento ficou de lado um pouco, porque é o seguinte, com a chegada da internet, as pessoas, principalmente essa palavra matuto, a gente quase nem usa mais, porque é muito difícil você ver um matuto. É muito difícil você ver uma pessoa que ela se impressione com aquele conhecimento que uma pessoa traga, com aquelas palavras novas, até porque a televisão, o rádio, a internet já trazem todas essas palavras, todo esse conhecimento diferente, distante, que acaba sendo uma coisa sem graça na cantoria, né? Mas a gente ainda canta muito isso. Vamos lá. Só para lembrar vocês, a diferença de verso, de estrofe e de poesia e de poema, porque tem muita gente que confunde isso. Eu sei que aqui, as pessoas que estão aqui assistindo, no momento, ao vivo, né, elas acredito que já não confundem isso, mas para aquelas pessoas que vão nos assistir no YouTube, o verso, como eu já li, ele é uma linha da estrofe. O que é a estrofe? Comparando a um texto em prosa, a estrofe é um parágrafo, né? A estrofe é um parágrafo. Pronto, eu tenho aqui, por exemplo, cada conjunto de versos desse, a gente chama de estrofe. Cada linha dessa é um verso, que antigamente a gente chamava de pé. Por isso que para quem já ouviu cantoria de perto, existem alguns gêneros que a gente chama, por exemplo, martelo alagoano, que ele tem um refrão que é assim: nos 10 pés de martelo alagoano, nos 10 pés de martelo alagoano. No caso, esses 10 pés são nos 10 versos de martelo alagoano, que se a gente cantasse assim, desmetrificaria, né? Deixaria de ser em decassílabo e passaria para nos 10 versos de martelo alagoano. Ficaria 11 silábico, aumentaria uma sílaba poética. E não existe só um tipo de verso, né, nas nossas definições, ele se separa em categorias. Verso agudo, por exemplo, é o que termina em palavra oxítona ou monossilábica. Exemplo: Jesus, sol, amor. O verso grave, ele já tem outra qualificação. É o que termina em palavra paroxítona. Exemplo: caro, alerta, agradável, fortaleza. Também tem o verso esdrúxulo. O que é o verso esdrúxulo? É o que termina em palavra proparoxítona. Exemplo: límpido, prático, rápido, súbito. Esse verso chamado esdrúxulo, no caso, ele terminado com proparoxítona, ele fica corretíssimo. Agora, quando você pega uma palavra como sábado e coloca no meio de um verso, é muito difícil metrificar, porque geralmente ele empurra uma sílaba e acaba gerando uma desmétrica. O verso não fica perfeito. Por exemplo, um exemplo que o próprio Geraldo sempre usa: vou cantar no próximo sábado. Essa palavra próximo, se a gente se descuidar, a gente passa, porque na métrica perfeita mesmo, é assim: vou cantar no próximo sábado. Vai dar 8, né? Vai terminar em sa. Bado já fica para frente.
Aí as pessoas, elas cantando, nós cantadores, a gente pode até engolir essa sílaba. Vou cantar no próximo sábado a cantoria marcada. Isso aí a gente cantando, as pessoas nem percebem. Agora, quando a gente vai para metrificar mesmo, aí o negócio complica. Por exemplo, a rima também é o mais importante da, da poesia popular, que a gente chama da cantoria e do cordel. Ela é muito confundida e também é muito difícil de se entender rima. Algumas pessoas acham que não, e até eu não compreendo por que na cantoria existem tantas contradições e na literatura de cordel também. Vou explicar. Por exemplo, nós não rimamos troféu com papel. Por quê? Troféu termina com EU, no caso, né? E papel com EL. Só que os cantadores e os cordelistas, né? Isso aí não é só entre a gente, né? Poetas, além disso, também rimam. Poetas, além da cantoria, além da literatura de cordel, também rimam palavras como paz e mais, avô, um chegou, sabe? Vocês veem que o final ele é totalmente diferente, mas as pessoas rimam e não rima papel com troféu. Mas isso tudo é uma questão de o que se foi convencionado, né? Um grupo de pessoas passou a adotar esse estilo de rima, né? Isso rima e aquilo não rima. Porque se a gente for levar o pé da letra mesmo, a gente ou rimava tudo, papel com troféu, chegou com cantador, tanta coisa, é, ou então tirava, não rimava nem paz com mais, nem outros exemplos assim, certo? As rimas também ela tem umas qualificações, mas eu quero deixar isso para mais para frente. E sobre a literatura de cordel, ela é uma irmã da cantoria, né? Os cantadores e cordelistas, eles têm uma proximidade muito grande. Eu posso até dizer que todo cantador, todo repentista, ele pode ser um cordelista, mas nem todo cordelista pode ser um repentista. Por quê? Porque o repente, ele exige de um raciocínio a jato, que a gente nem consegue explicar a velocidade que aquele raciocínio é formado, que aquele verso, que aquele repente é formado. E o cordel não, o cordel você tem tempo para pensar, né? Por isso que a gente, em toda classe existe o bom, o médio e o ruim, né? Então a gente também tem tantos cordelistas bons, cordelistas médios e cordelistas, não quero nem dizer ruim, porque eu acho atribuir ruim a uma pessoa é meio desagradável, mas assim, cordelistas com menos habilidade, com menos. Nem encontro a palavra para colocar aqui, mas eu acho que vocês entenderam. E os cantadores também. Por que é que de 6.000 cantadores, 5.000, nós só temos, em média, 20 nomes de destaque? Já por causa disso, porque nem todo mundo é igual, né? Existe você que tem essa habilidade maior, tem você que tem essa habilidade menor, e assim se divide os grupos. Mas o importante é que existe muita gente para assumir uma demanda, porque se for só esses 20 de destaque, a cantoria teria menor repercussão, porque os cantadores de menos fama, os cordelistas de menos fama, eles também são responsáveis pela propagação da cantoria e da literatura de cordel, porque tem muita gente que conhece um cantador que não é tão famoso e por meio dele conhece a cantoria, né? E isso é super importante. Por isso que em cada cidade do Nordeste a gente tem um cantador. É muito difícil uma cidade para a gente não ter um repentista, um cordelista, um poeta popular. Mas, como eu ia falando, a literatura de cordel, ela tem essa proximidade com a cantoria porque ela também, pelos registros, ela teve seu surgimento na Europa, né? O cordel, que é que quando a gente vai ilustrar algum espaço,
Você chega num canto e o cordel está pendurado lá, naquele cordão, né, balançando, como se fosse um ponto de venda. Aqui no Brasil, nunca, no seu princípio, no cordel no seu princípio, nunca o cordel foi vendido pendurado em cordão. O cordel, aqui no Brasil, foi vendido em feiras, em malas, né? Existiam umas lonas, aí colocava aquela exposição de cordel, né? Já em Portugal, não, na Europa, os cordéis sim eram pendurados lá nos cordões para exibição, para venda, né? Aqui no Brasil era bem interessante, porque nas feiras que o romancista, romanceiro ou folheteiro, depois que esse nome foi adaptado, depois que cordel, o cordel de hoje ganhou esse nome de cordel, mas antes era romance, até porque o cordel ele era um livreto bem mais comprido do que hoje. Ele começou tendo mais de 32 páginas, né? Cordel antigo mesmo. Então eram romances mesmo, muito extensos. E é importante dizer que esses romances, aí por isso que é a ligação da cantoria e do cordel o tempo todo. Antes do surgimento da canção na cantoria, o que é a canção? A canção, ela é uma obra musical que os cantadores fazem e cantam nas cantorias acompanhados de suas violas. Eu posso até dizer que é uma música, porque hoje vários cantores gravaram canções da cantoria. Nós tivemos no Rio Grande do Norte um poeta famosíssimo pelo trabalho que fez, chamado Eliseu Ventania, que foi o pioneiro da canção. Ele tem várias canções como Serenata da Montanha, que é uma... Eu sonhei quando dormi, no mesmo sonho eu ouvi uma voz dizendo vá, não sei o que, adentrar a verde mata e fazer uma serenata na montanha do Pará. E assim ele vai contando uma história, e ele vai contando que viu uma índia que, que se apaixonou, e aí foi casar com ela, o pajé deu a bênção, e na hora que ele ia casar com a índia, ele viu que era só um sonho, ele estava só sonhando. E assim, uma cançãozinha, uma musiquinha curta que conta uma história. E essas canções, elas também falavam de amor não correspondido, falavam até de fatos que aconteceram, pegando aquela mesma linha do cordel. O cordel, ele também sempre contou fatos que ocorreram, amores não correspondidos, resgate de damas. Até tem um documentário no YouTube que é muito interessante, e o folheteiro lá falando, ele disse: os folhetos contam a história de cabras valentes, de senhores de engenho, ou seja, é tudo aquilo que no sertão existia. E os folheteiros, eles eram como os repórteres de hoje. Os cantadores também, mas eu friso nos folheteiros porque acontecia, por exemplo, o Papa morreu. O folheteiro, ele estava todo domingo, ou todo dia de feira, ele estava lá na feira. E o cantador, nem toda semana, ele estava cantando para aquele povo. Então, a feira, antigamente, era o shopping center das pessoas, né? Tudo se vende em feira, tudo. Até hoje, até eu, acho que até essa raiz do Nordeste, ela me faz muito. Meu melhor shopping é feira. Todas as minhas roupas, quando não são de eventos, até a minha namorada ela briga comigo porque eu só uso roupa de evento, ou roupa social, ou roupa de feira. Porque as roupas de feira nem sempre duram tanto, mas para mim não tem coisa melhor, principalmente o preço, que é o mais agradável. Mas os folheteiros, acontecia alguma coisa e eles já traziam naquele cordel, e o interessante é que eles cantavam aquele cordel. Era mais ou menos assim, pegava o folheto aqui, ficava aquela roda de gente, um monte de gente rodeando. E ele começava: eu vou contar a história do pavão misterioso. Nananana. Ia cantando, ia cantando, ia cantando. Quando chegava na parte que alguém, por exemplo, o rapaz ia raptar a moça, aí ele pegava, fechava o folheto, diz: agora só vai saber o restante da história quem comprar o folheto.
Nem sempre nas casas havia alguém que lesse, mas nas casas que tinham, aquela pessoa que lia, o dono de casa ou a dona de casa chegava em casa com folheto, entregava ela, e à noite, aquela pessoa, à luz da lamparina, ia ler aquele folheto com um monte de gente rodeado lá. O cordel, ele teve uma importância fantástica na alfabetização, porque foi por meio dele que muitas pessoas na região rural aprenderam a ler. Se não me engano, até os meus queridos amigos, que vocês também conhecem, o nosso falecido Arievaldo Viana e o nosso poeta Clefson Viana, eu não sei se eles me disseram, ou se eu escutei, ou se eu estou apenas associando, que aprenderam a ler com a literatura de cordel. Mas eu acredito que sim, porque eles são de Canindé, da região rural, né? E são da região rural. Deixa eu ver aqui, chegou uma pergunta aqui. O cordel, os cordéis no Brasil sempre foram ilustrados, é isso? Eu estou tentando achar o chat aqui, porque eu estou meio amarrado. Estou igual o jumento no topo. Mas vamos lá. Deixa eu ver aqui, mensagens. Mensagem. Vamos lá. Os cordéis no Brasil sempre foram ilustrados? Não. Os cordéis no Brasil é assim. Ele teve uma evolução, foi devagarinho evoluindo até chegar nos cordéis de hoje. Os primeiros cordéis, eles tinham a capa era foto, no caso, de pôster de filme, de garota propaganda dos Estados Unidos. Aí pronto, aquelas imagens, aquelas moças, por exemplo, propaganda de cigarro ou propaganda de gravata, aquelas mulheres bem penteadas, com aquele batom, tudo em preto e branco, aquela roupa, né, bem cheia, aquelas figuras de antigamente. Os cordéis, eles começaram até utilizando aquelas capas, eles reproduziam aquelas imagens até numa folha de zinco, reproduziam uma folha de zinco e faziam uma espécie de xilogravura. Só depois começou o uso da madeira, mas antes era zinco para reproduzir aquela imagem daquelas atrizes, daqueles atores, daquelas figuras de propaganda de alguns produtos da época. Pessoal, uma vez eu vi um camarada falando, ele inclusive é xilogravurista ou xilogravador, os dois nomes estão certos, ele dizendo que a xilogravura veio da China. E eu conversando com esse professor Antônio de Abreu Freire, e ele me disse, não, da China só veio a tinta, a xilogravura, ela veio aqui da Europa. Ela saiu da Europa e foi para o Brasil. Do mesmo jeito que o cordel saiu, né? No caso, os primeiros cordéis, Augusto, eles não tinham nem capa, na verdade. Eles só tinham um nome na capa, né? Até porque era muito difícil se produzir um livro. Qualquer material literário era muito difícil de se produzir, né? Era trabalhoso. Então, assim, era o nome na capa do folheto, do romance. Só depois foi adotada essa questão da capa. Depois veio a xilogravura, que foi o talhado na madeira, né? Como é que a xilogravura ela funciona? Você pega uma madeira, esqueci até o nome das madeiras, mas nas próximas aulas eu vou trazer anotadinho o nome da madeira especial para xilogravura. Você faz o desenho e cola na tinta, passa um rolinho de tinta por cima e prega o papel. Quando você tira, sai aquele desenho. É um carimbo, né? A xilogravura é um carimbo. Aí depois, com o surgimento das gráficas, né, das editoras, inclusive, aí passou a se utilizar a ilustração dentro do cordel até, porque até muito tempo o cordel não tinha ilustração por dentro, né? Aí, quando facilitou tudo, aí o cordel foi para os livros, o cordel também foi para o cinema, o cordel inspirou tanta coisa que é muito difícil até a gente dizer numa aula só. Por exemplo, a maior obra, assim, eu estou falando direto, mas quem tiver pergunta, por favor, faça que nem Augusto aqui, porque me ajuda, certo? Porque é muita coisa
E aí, se eu for ficar falando, eu misturo. E se eu falar alguma coisa e não entender, você pode perguntar que eu repito, né? Por exemplo, a maior obra que eu acho que o Brasil tem, de maior inteligência, de maior genialidade, de melhor produção, assim, de melhor bom humor, chama-se O Alto da Compadecida. Essa aqui é a minha visão, porque eu acho os personagens, eu não acho que os personagens do Alto da Compadecida façam aquele nordestino forçado, né? Como a gente vê aí em alguns filmes, uma pessoa que não é nordestina, ela vai fazer um nordestino, faz uma coisa bem forçada, aquela coisa. E não é assim, a gente não é forçado desse jeito, né? E o Alto da Compadecida, ele retrata o nosso Nordeste. E ele foi tirado de 3 folhetos de cordel, foi tirado o Castigo da Soberba, o Cavalo que Defecava Dinheiro e, meu Deus, não posso ter esquecido do outro. Vou lembrar, só um minuto. Castigo da Soberba, Defecava Dinheiro e, rapaz, As Proezas de João Grilo também foi o Alto da Compadecida foi tirado daí, mas tem outro que eu vou achar agora. Não é possível que eu não ache. Não, nesse papel não tem, tá no outro material. Mas eu vou lembrar. O importante é que o Alto da Compadecida ele saiu desse folheto, desses folhetos. Por exemplo, o cavalo que defecava dinheiro. Eu não sei se vocês lembram daquela cena que tem um gato. O João Grilo vai vender um gato a, a uma pessoa que eu também não estou lembrado, totalmente esquecido. Quando tiver 70 anos, Deus queira que eu me lembre meu nome. Aí, aí um gato. O João Guilherme vai vender um gato e coloca uma moeda lá nas partes do gato, né? E aí, quando o gato vai fazer cocô, vende para Dorinha. Exatamente, vende para Dorinha. Eu queria falar Dora, mas eu não estava com certeza. Aí, aí na hora que o gato defeca, aí sai aquela moeda, aí pronto, é a ganso dos ovos de ouro. Aquilo dali existia no folheto, o cavalo que defecava dinheiro, que se não me engano é de Leandro Gomes de Barros. É, e o castigo da soberba, aí o Alto da Compadecida, ele tem muito dessa puxada do cordel, sabe? O próprio João Grilo é uma figura altamente romanceada, é uma figura altamente adaptada de folheto de cordel. Os cordéis de Portugal, eles são ilustrados também, menos do que os do Brasil. Porque, assim, no Brasil, o cordel, ele teve essa propagação, né? Ele se tornou o meio de vida de muita gente. E em Portugal, até por ser um país menor, agora Portugal tem uma grande vantagem, que é a preservação da cultura deles. Eu não gosto nem de estar falando isso, porque às vezes as pessoas, às vezes não, alguém pode até pensar que é conversa demais, mas assim, eu, junto ao poeta Geraldo Amâncio, a gente recebeu uma proposta de cantar para uma colônia de portugueses em Macau. Eu achava que Macau era no Brasil. Quando eu fui olhar, Macau é na China. Eu até fiquei assombrado. Aí eu conversando com o Geraldo, eu disse, rapaz, será que isso é verdade mesmo? Ele disse, é. E assim, mas é por questão que os portugueses eles preservam muito essa questão da cultura. Então, onde tem português, eles levam as figuras do seu país para representar. Coisas que, infelizmente, nós brasileiros ainda não fazemos tanto, né? Inclusive, essas viagens para fora, todas foram adiadas devido à pandemia. Ninguém sabe nem se vão acontecer depois, né? Mas a gente espera que aconteça, porque é muito importante até para a gente adquirir um trabalho, um material para pesquisa, para estudo, enfim. Mas, assim, como eu ia dizendo, o cordel em Portugal ele é menos ilustrado, mas ele é do mesmo formato daqui. Lá existem menos cordelistas, né? É, a produção de cordel é minúscula. O cordel existe em livros, mas lá ele nem leva tanto esse nome de cordel, é outro nomezinho que eu vou trazer. E assim, ele existe lá em livro e a questão também é a produção dele se enquadra mais do que aqui.
o cordel e a cantoria, eles começaram todos em quadra. O que é quadra? Quadra é uma estrofe de 4 linhas, certo? 4 linhas. 4 versos, como a gente diz. E, e a gente aqui adaptou, né, no caso, para sextilha, que é uma estrofe de 6 linhas. Lá em Portugal, eles ainda continuam cantando, tanto cantando como também escrevendo em quadra. O nosso amigo Augusto Canário, que é um dos poetas portugueses, um dos repentistas portugueses mais famosos de Portugal, ele fez um livro que, se não me engano, é uma quadra por dia, uma quadra a cada dia. Eu tenho até esse livro aqui, que todo dia ele faz uma quadrinha diferente. E tem também ilustração no material deles, certo? Tem mais perguntas? Deixa eu ver aqui. Se tiver, podem ficar à vontade. Hoje a gente vai falar mais sobre essas questões, sabe? Depois a gente vai para a questão de métrica, de rima mesmo, de modalidade, porque assim, é, é uma, é uma questão um pouco complicada e para trabalhar principalmente virtualmente não é tão fácil, né? Presencialmente você dá exemplo, você volta, repete, virtualmente nem não tem essa vantagem. Mas só lembrando que esse material vai ficar no YouTube, né? E aí, se você tiver qualquer dúvida, você dá uma reassistida no material, tá bom? Eu hoje não, mas na próxima aula, amanhã, depois da próxima aula, no caso, quando acabar de amanhã, eu vou tentar enviar um material simples mesmo, só para ajudar a, a revisão, uma espécie de revisãozinha, para que você também acerte os pontos. É uma atividadezinha bem simples mesmo, só para que não se esqueça, né? Para não ficar só falando, também haja um exercício. Fiz uma anotaçãozinha aqui. Tarará. Olha, veja só como o cordel, ainda falando dele, ele é antigo, viu, o Ingrid? E ele também tem seus nomes em cada lugar. O nome que eu queria lembrar era o seguinte, ó. Atualmente no Brasil, o fenômeno ocorre mais com histórias versadas e impressas em folhetos baratos. É originário da Península Ibérica, onde tais impressos eram exibidos e vendidos dependurados em cordões. E o cordão, em língua provençal, traduz por cordel. Então, a palavra cordel é cordão noutra língua, certo? Na França, o cordel, veja só que o cordel não é só em Portugal e Brasil. O cordel também está espalhado por aí, só que em formatos diferentes, lógico. Na França, o cordel recebeu o nome de literatura de comportagem. Na Espanha, de hojas ou pliegos sueltos. Hojas ou pliegos sueltos. E em Portugal, de literatura de cego. Por que literatura de cego? O nome já diz tudo. Era vendido por cegos também nas feiras de Portugal. Essa ligação de Brasil e Portugal, ela sempre vem trazendo uma semelhança, uma proximidade. Por quê? Na Praça de Avanca, em Portugal, existia uma cantadeira chamada Maria Barbuda. Ela realmente era uma mulher que tinha barba e ela cantava repente. E tinha outro que ela cantava junto a um cantador chamado Marques Sardinha. Marques Sardinha, que hoje é lembrado lá em Avanca, tem a sua foto no azulejo lá em frente à estação de Avanca. E ele cantava na feira junto a Maria Barbuda. E veja só como a cantoria e o cordel elas sempre tiveram um grande valor. Só não vê quem quer, quem não quer. O Prêmio Nobel de Medicina de Portugal, chamado Egas Muniz, o seu maior divertimento, seu maior entretenimento era ouvir Marques Sardinha e Maria Barbuda na sua casa. E esses dois, eles cantavam sozinhos e também cantavam na feira juntos. Então, nem sempre era dinheiro que eles recebiam. Recebiam, às vezes, um galo, recebiam uma bacia de frutas,
e se viam, e assim, e aquilo ali ajudando na sua sobrevivência, né? Hoje, nós cantadores, nós só trabalhamos por dinheiro, na verdade, né? Porque tudo aqui se resolve a partir daí. Mas naquele tempo, onde o custo de vida era menor, a Ingrid riu, mas pior que é verdade. Para a gente manter nossa casa tem que ser dinheiro, o país é capitalista e não tem para onde correr, né? Mas os cantadores de fora também são assim, viu? Não se engane, não. Então, o custo de vida era menor, então eles conseguiam viver a partir daquela espécie de escambo, né? Naquela espécie de troca de versos e produtos para sua alimentação, para o seu sustento. Veja só, em Portugal, os cantadores ainda têm essa valorização gigantesca. Aqui nós somos valorizados, eu não posso reclamar de nada, mas comparado um país para outro, por exemplo, esse camarada chamado Augusto Canário, um grande cantador, o carro deles é uma Mercedes, o meu é um Corsa. Aí você vê a diferença, né? Inclusive, ele vai fazer um museu só para o material dele, né? Então, isso aí vê a diferença. Onde ele vai é lotação o tempo todo. Nós também fazemos cantorias lotadíssimas. Inclusive, é a coisa que a gente não está podendo fazer. Mas comparar de um canto para outro, a diferença é monstruosa. Mas também a gente tem que considerar a idade também da cantoria portuguesa e a cantoria brasileira. Porque, porque a cantoria portuguesa, Portugal, o Brasil só tem 500 e poucos anos, né? Então a gente não pode nem se reclamar de nada. A cantoria aqui tem 200 e poucos anos, então é muito curto esse período. Parece longo, mas é curto, né? Para o tanto de tempo que a cantoria portuguesa existe. Meus amigos, são 5h52 da tarde, certo? É, 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 eu agradeço a cada um de vocês. Alguém tem alguma pergunta? €1 é R$ 6,51. Exatamente. Tá caro que só molesta. Era bom se a gente estivesse viajando, porque aí eles pagavam em euro e aqui a gente trocava, mas ninguém tá. Quando a gente for lá de novo, o euro tá bem baixinho, preto. Não é verdade? Meus amigos, obrigado. O curso se inscreveram várias pessoas. O primeiro dia, poucas pessoas estão participando, mas não há problema, porque esse material fica no YouTube, né? Fica no YouTube para que as pessoas assistam também. E vamos esperar que nos próximos dias as outras pessoas também venham, que é normal. E também, se você quiser indicar para alguma pessoa, lembrando que tem um certificado de 10 horas. 10 horas é muito importante, principalmente para aqueles universitários que precisam prestar conta no final do curso, meu povo. Não é isso? Tá tudo bem por aí? Cadê a chefe? Tá por aí? Tô Doutora aqui. Edilene, ponto de cultura. Tá tudo ok, Edilene? Tudo ok, né? Agradecer o pessoal que participou desse primeiro dia. E a gente se encontra novamente amanhã, né? Esse Guilherme. Certo, só lembrando que será hoje, amanhã e quarta, e segunda e terça, não é isso, É, Edilene? 15, 16, 17, 23 e 20, 22 e 23. 22 e 23, tá certo. E aí a gente vai compensando também com algumas atividades simples, que também valem hora-aula para completar aí a carga horária, tá bom? Pronto. Então, até amanhã, quem tiver alguma dúvida aí, anote aí, não deixe de perguntar amanhã, para que a gente faça algo mais dinâmico possível, tá bom? Ah, lembrando que o link da aula é o mesmo. Certo. Ok, então. Então você que fecha a sala, não é isso, Edilene? Isso. Tá bom. Tchau, gente. Tchau, pessoal. Obrigado. Tchau, Gui. Tchau.